Boa noite. Boa noite. Estão escutando? Boa noite. Oi? Tá escutando, Irã? Estou sim. Beleza. Vou dar só mais um tempinho para ver se entra mais alguém, tá? Só tem 4, né? Isso. Irã? Oi, diga. Tá, deixa eu te falar. Tu mandou o artigo para a gente responder e mandar para o teu e-mail, né? Sim. O da Nayara, eu reenviei as perguntas, né? E digitei só as respostas. Fiz um cabeçalhozinho bonitinho lá com os logozinhos da. Mesmo cabeçalho que foi das perguntas. Aí eu digitalizei e enviei para o meio dela. Pode ser assim? O teu também? Sim, mas é da professora Nayara que você diz? Sim, não, porque o teu é igual ao dela. As perguntas com as respostas, o exercício. Aí eu estou dizendo, Então, eu até coloquei no grupo que eu quero digitado, pois é, aí pode ser em grupo até de 3 pessoas, aí vou você manda fazer pro meu só. e-mail. Vou Aí você fazer manda só. pro meu e-mail. Tá, mas como eu estou Entendi. te falando assim, eu reenvio as perguntas, aí embaixo eu abro o espaço, aí faço o cabeçalhozinho tudo bonitinho, com teu nome, tudo, meu, teu. Ponho a primeira resposta, a segunda resposta, assim que eu fiz o da Nayara. Aí eu Ah, envio. não, tranquilo. Tá, Tranquilo. tá ótimo. Vou começar Tranquilo. a fazer amanhã o teu. De boa, tranquilo. Beleza. Vamos lá então, vamos dar início. Vou dar início agora ao último conteúdo para a prova de vocês, que diz respeito à imunidade contra micro-organismos. Então, o que a gente vai ver agora é uma forma geral. Uma vez ou outra vocês vão ver que eu vou citar algum micro-organismo específico, mas eu não vou detalhar tanto. Então, é uma abordagem geral de como funciona a resposta imunológica de acordo com as 5 classes diferentes de micro-organismos. Então, bactérias, vírus, fungos, parasitas, tá? Então, nós vamos ver como é que a resposta se comporta diante desses diferentes micro-organismos, tá? Vocês vão ver que algumas coisas se repetem, tá? Não foge muito do que já foi abordado, tá certo? Com uma especificidade aqui, outra ali, mas de forma geral é bem semelhante. E vai completar com um artigo que eu também passei para vocês lá, que no caso diz respeito para quem vai fazer o exercício e vai mandar, tá certo? Então, nós vamos ver imunidade a bactérias, só que nós temos bactérias extracelulares e bactérias intracelulares, bactérias que vivem fora da célula, bactérias que vivem dentro da célula. Tá? Imunidade aos fungos, imunidade aos vírus e imunidade aos parasitas. Quando eu falo em parasitas, engloba os protozoários, tá? E os eumintos, tá certo? Desses daqui,
vocês vão notar claramente que eu vou comentar mais sobre imunidade aos vírus e imunidade às bactérias, tá? Porque, de fato, o estudo relacionado à resposta imunológica frente a bactérias e vírus, o estudo é bem mais amplo, tem mais conhecimento. O conhecimento é bem mais amplo, então ele é mais detalhado. Se vocês pegarem o livro de apoio que eu recomendei para vocês, que é o ABAS, vocês vão ver lá que ele detalha muito mais bactérias e vírus. Fungos é bem pequeno, pouca coisa. Parasitas, digamos que o meio termo. Aí, tá? Beleza. A gente sabe, quando a gente pensa em imunologia, né, resposta imune, vem logo na nossa cabeça o quê? Uma resposta contra um agente infeccioso, né? Um micro-organismo. Então, essa batalha ela é antiga e nunca vai acabar, tá? Entre o micro-organismo colonizando o seu hospedeiro. Tá? Alguns micro-organismos se adaptam ao seu hospedeiro, outros não. Tá? Então, nós temos, por exemplo, vírus como os herpes vírus. São vírus altamente adaptáveis que se hospedam, tá? Ali no indivíduo e por ali ficam durante anos, tendo uma infecção latente, uma infecção duradoura durante anos. E já temos outros vírus, como o vírus Ebola, que em questão de poucos dias mata o seu hospedeiro. Tá? É bem menos adaptado. Ressaltando também que essa aula ela é bem longa, ela é um pouco longa. Eu creio que eu não vou conseguir matar essa aula totalmente hoje. Tá? Então, a gente vai fechar na próxima semana, que é a penúltima semana antes da prova. Então, uma infecção ela vai depender da entrada do micro-organismo ao ambiente do hospedeiro, tá? Vai invadir e vai colonizar o tecido dos hospedeiros. Então, os diferentes tecidos do nosso corpo, eles podem ser colonizados por diferentes micro-organismos, tá? E a partir do momento em que ocorre a invasão de um agente infeccioso, de um micro-organismo ao hospedeiro, o sistema imunológico, obviamente, ele vai responder. Tá? Então, a presença daquela partícula estranha do agente infeccioso vai estimular uma resposta imunológica inata e adaptativa, que você já conhece. Então, o sistema imunológico ele impõe uma pressão, tá, ao agente infeccioso, e o agente infeccioso, ao longo do tempo, começou a desenvolver mecanismos de escape dessa resposta. A gente chama de evasão de imunidade do hospedeiro. Então, é uma eterna briga. O sistema imunológico impõe uma pressão, impõe uma resposta, o micro-organismo tenta escapar dessa resposta. Então, ele se adapta àquela resposta e escapa. Tá? Isso é o que a gente chama de coevolução. Os dois vão evoluindo de acordo com a pressão que é imposta. Tá? O sistema imunológico evolui com os micro-organismos, assim como os micro-organismos evoluem com a pressão imposta pelo sistema imunológico. Tá? Só que nesse contexto aí, nessa briga entre resposta imune e a presença do micro-organismo, nós podemos ter o quê? Lesão tecidual. Tá? Então, nós podemos ter lesão tecidual, que é característico em inflamações. Tá? Então, se tu tem a presença de um agente infeccioso, por exemplo, uma infecção bacteriana, que leva a uma inflamação. Se tem inflamação, tem dano tecidual. Tá? Então, tem lesão tecidual ou mesmo dano funcional àquele tecido. Então, dependendo do dano que foi causado ali àquele tecido, pode-se ter uma perda funcional. Nesse contexto da presença de um micro-organismo, de uma infecção e as doenças, tá? Alguns micro-organismos eles levam à morte de células do hospedeiro que infectam, como em vírus. Os vírus com efeitos citopáticos, tá? Eles entram na célula e destroem com a célula. Tá?
Alguns micro-organismos liberam toxinas que podem causar dano ao tecido ou mesmo distúrbios funcionais nas células vizinhas de tecidos distantes que não estão infectados. Então, exemplo aqui bactérias, tá? Então, toxina botulínica, toxina tetânica, tá? Então, são toxinas produzidas pela presença da bactéria, e essas toxinas podem causar dano próximo ali à infecção ou mesmo em células distantes que não estão infectadas, tá? E a presença do micro-organismo como eu adiantei no slide anterior, vai estimular uma resposta imunológica. Essa resposta imunológica, vocês viram até nas hipersensibilidades, que ela pode levar a um dano tecidual, tá? Então, ela pode prejudicar tanto os tecidos infectados, colonizados, né, quanto os tecidos normais. Não ocorre essa distinção. Então, por exemplo, uma resposta via neutrófilos. Então, quando o neutrófilo libera ali no tecido as suas enzimas que vão degradar com o agente infeccioso, ali vai ocorrer lesão tanto das células infectadas quanto de células normais. Tá? Então, são algumas características gerais desse contexto da presença do micro-organismo com a formação de uma doença. Tá? Então, muitas vezes, a doença aparece não em si pela presença do micro-organismo, não pelo efeito do micro-organismo ali na célula, no tecido, e sim pela resposta imune mediada contra esse agente infeccioso. Então, algumas características gerais das respostas imunológicas contra micro-organismos. Elas são mediadas pela imunidade inata adquirida. Vocês vão ver, não foge desse padrão. Vocês viram comigo no começo do semestre, vocês já sabem que, inicialmente, nós temos uma resposta inata e depois uma resposta adaptativa. Tá? Os macrófagos, células dendríticas, fazem a conexão ali entre a inata com a adaptativa. É isso? Quando eu penso em adaptativa, de linfócitos, T e B. Tá? Então, não foge desse padrão. A presença de um agente infeccioso ali no tecido vai estimular inicialmente uma resposta inata para tentar controlar essa infecção e, posteriormente, uma resposta mais refinada, que é a resposta adaptativa. Tá? Então, nós temos respostas distintas e especializadas para diferentes micro-organismos. Isso é bem claro. Como eu falei para vocês, eu vou falar sobre resposta a vírus, fungos, protozoários, eumintos, bactérias, né? O geral. Mesmo esse geral, vocês vão ver que há algumas diferenças, existem algumas diferenças, tá? Mas, se eu for estudar a fundo a resposta digamos, resposta contra o HIV, resposta contra o Mycobacterium tuberculosis, que é uma bactéria, resposta contra o Mycobacterium lepre, que causa a hanseníase. Vocês vão ver que, dependendo do micro-organismo, nós vamos ter uma resposta diferente e uma resposta especializada para cada tipo de micro-organismo. É óbvio que muitas coisas vão ser parecidas, tá? Como eu falei, não vai mudar do padrão inata adaptativa. Tá? Mas algumas peculiaridades vocês vão ver que se diferenciam. Isso, obviamente, vai levar uma maior eficácia no combate da infecção. Então, diferentes agentes infecciosos, diferentes micro-organismos vão estimular diferentes respostas imunológicas. Isso vai levar a uma maior eficácia na resposta contra a infecção. Deu para sacar aí, galera? Estou falando muito rápido? Não, perfeito. Beleza. A sobrevivência e a patogenicidade dos micro-organismos. O que é isso? É a capacidade dos micro-organismos para evadir-se ou resistir à resposta.
Então, a sobrevivência do micro-organismo ali no tecido, ou mesmo o dano, a patogenicidade desse micro-organismo vai depender da capacidade dele de evadir da resposta ou resistir a essa resposta, tá? Então, como eu falei, temos agentes infecciosos bem adaptados, tem outros que não são tão bem adaptados. Então, o exemplo que eu dei anteriormente, os herpes vírus se adaptam, ficam ali durante anos, causando uma infecção latente ali no indivíduo. Quando eu já vou para um ebola, é um vírus altamente letal. Tá? Em poucos dias mata seu hospedeiro. Isso não é bom para o vírus, obviamente. Nem é para o hospedeiro e nem também para o vírus. É uma regrinha, digamos assim, galera. Quanto mais letal o agente infeccioso, menos adaptado ele é ao ambiente do hospedeiro. Tá? O ebola é um exemplo muito bom disso. Isso não é bom para o vírus, tá? Porque se o vírus mata rapidamente o seu hospedeiro, ele não vai conseguir perpetuar uma infecção, tá? Ele não vai conseguir disseminar de uma forma tão eficiente. Agora, quando a gente vai para os herpes, quem é que não tem um herpes aí? Quase toda a população é infectada por herpes. De vez em quando estoura uma bolinha aqui na boca, tá? Um herpes simples. A própria Então, catapora é o tipo de herpes, né, professor? exatamente. É um herpes, tá? Então, são vírus bem adaptados, digamos assim, ao organismo hospedeiro. Muitos micro-organismos estabelecem infecções latentes ou persistentes. Então, aquela infecção latente é aquela infecção onde o agente infeccioso, isso é muito comum em vírus, tá? Herpes, novamente, eles não estão se replicando, tá? Eles não estão multiplicando e eles não estão estimulando uma resposta imunológica. É como se o vírus ficasse ali dentro da célula invisível para a resposta, tá? Mas se o indivíduo tem uma baixa de imunidade, uma imunossupressão, uma imunodeficiência, essa infecção pode reativar, tá? É uma reativação. Mas, fora isso, os vírus ficam ali durante anos. Um outro exemplo que quase toda a população tem é o Epstein-Barr, vírus Epstein-Barr. Talvez vocês não tenham escutado falar, mas é um vírus que causa mononucleose infecciosa, a famosa doença do beijo, tá? Que dá uma inflamação na garganta, febre. É uma doença autolimitada, tá? Tu tens a infecção, tem esse quadro, dor na garganta, linfadenopatia, febre, e depois passa. Mas o vírus fica lá, ó, a vida toda. Tá? São infecções latentes. Então, nesse contexto aqui de infecções latentes ou persistentes, a resposta imune ela controla, tá? Ela controla a infecção, mas ela não elimina. Deu para entender a diferença? Está controlada, o vírus está ali, está em equilíbrio, está dentro da célula, mas ele não foi eliminado, tá? Aqui alguns exemplos: os herpes, tá? O HPV e uma bactéria, o Mycobacterium tuberculosis, que é uma bactéria que pode colonizar macrófagos. É uma bactéria que conseguiu se adaptar dentro do macrófago e fica ali durante anos. Tá? Aí, se o indivíduo tem uma imunossupressão, então, digamos, quimioterapia no tratamento de um câncer, infecção pelo HIV, outro contexto, câncer, infecção pelo HIV, tem outra que eu não estou lembrando agora. Uso de corticoides, por exemplo. Nesses contextos aí que eu falei, nós temos uma imunossupressão. Então, aquela infecção que é latente, ela pode reativar. Isso é muito comum no HIV. Então, por exemplo, uma pessoa jovem, um jovem, aparece com tuberculose, o médico, é certeza,
ele vai solicitar exame para HIV. Por quê? O HIV, ele quebra com o teu sistema imunológico. A infecção que estava controlada, ela reativa. Aí o indivíduo tem tuberculose. Deu para entender ou não? Sim. Beleza. Em muitas infecções, as lesões teciduais e doenças podem ser causadas pela própria resposta do hospedeiro ao micro-organismo. Isso aqui eu coloquei como exemplo a Covid-19. Não é em si, digamos, a presença do SARS-CoV-2 que causa todo aquele quadro danoso ali ao parênquima do pulmão, e sim a resposta, que é a famosa tempestade de citocinas, que eu até falei na palestra lá que eu dei para vocês. Então, a presença do vírus estimula uma resposta imunológica tão exacerbada, tão potente, através da produção exacerbada de citocinas, que isso causa o próprio dano ao parênquima do pulmão. Deu para entender a diferença aí? Não é em si o vírus que está causando o dano, e sim a resposta contra o vírus. Isso é visto também em hepatite B, tá? Na hepatite B, o vírus está ali dentro da célula, ele faz uma infecção crônica durante anos, tá? Só que a resposta contra a presença do vírus é que causa a destruição dos hepatócitos. Essa resposta é via linfócitos TCD8, os citotóxicos. Então, eles identificam que a célula está infectada e destrói com a célula. Mas vejam, não é o vírus que está destruindo com a célula, e sim a própria resposta. Ficou claro isso também ou não? Ficou, entendi. E é óbvio que esse contexto todo de interação entre o micro-organismo e a resposta depende também de defeitos hereditários, tá? Ou adquiridos. Tá? Isso pode ser refletido numa resposta inata deficiente, ou mesmo numa resposta adaptativa deficiente. Aí o indivíduo fica suscetível a infecções. Tá? No caso aqui, HIV/AIDS. HIV é o vírus, AIDS a doença, a síndrome, né? Então, o HIV, como eu falei, o que o HIV faz? Ele é muito espertinho. É uma célula que consegue destruir com um maestro de toda a resposta adaptativa, que é o linfócito TCD4. O HIV entra no CD4, destrói com o CD4. Então, veja, ele quebra com toda a cascata de resposta do indivíduo. Aí o indivíduo fica com uma imunidade muito comprometida. Aí o cara pode morrer até de uma candidíase, tá? Uma infecção por fungo, que é comum, normal, que não causa doença. No indivíduo que tem o HIV, ele pode ter uma doença. Ele pode ter uma candidíase. Por quê? A resposta está comprometida. Isso deixa o indivíduo suscetível a infecções. Deu para entender também? De vez em quando eu vou perguntar para vocês. Sim. Sejam sinceros. Não, eu estou sendo. Quando não sou, sabe que eu pergunto mesmo. Beleza. Continuando, então, agora nós, diante dessa explicação mais geral das propriedades gerais, vamos agora por partes. Primeiro, imunidade a bactérias extracelulares. São bactérias que vivem ali no tecido fora da célula, no meio extracelular. Tá? Então, imunidade a bactérias extracelulares. A replicação, quando eu falo replicação, é a multiplicação, tá? A multiplicação ocorre fora da célula hospedeira. Tá? Então, pode ser no sangue, tá? Tecidos conjuntivos, lúmen das vias aéreas ou gastrointestinal. Lúmen é o espaço interno dos órgãos, né? Das vias aéreas ou lá a nível de estômago, esôfago, intestino grosso, intestino delgado, tá?
As espécies patogênicas, elas causam inflamação. Se causa inflamação, isso você já tem que ter em mente. Se tem inflamação, tem destruição tecidual. Ou essas espécies patogênicas, elas produzem toxinas, chamadas de endotoxinas ou exotoxinas. Essas endotoxinas são toxinas que estão presentes na membrana ali da bactéria, tá? As exotoxinas são toxinas que são produzidas pela bactéria e liberadas, tá? Então, como exemplo de uma toxina, de uma endotoxina, nós temos aqui o LPS, lipopolissacarídeo, que está presente em bactérias gram-negativas. Esse LPS vai ser reconhecido por esse receptor aqui da imunidade inata, que eu falei para vocês. Os receptores do tipo Toll-like, tá? Então, aqui é o Toll-like 4. O Toll-like 4, ele reconhece LPS de bactérias gram-negativas. Então, a partir do momento que ocorre o reconhecimento do LPS dessas bactérias por receptores Toll-like 4, vai ocorrer a ativação de macrófagos, células dendríticas e células do próprio vaso, células endoteliais, tá? Aí nós vamos ter inflamação, tá? Lembra, macrófagos e dendríticas são células apresentadoras de antígeno, tá? Então, essas células aqui, elas vão apresentar o antígeno para os nossos linfócitos, o CD4, para iniciar a resposta adaptativa. Vocês vão ver durante a aula que eu vou sempre fazer essa divisão. Eu vou iniciar com a resposta inata e depois eu parto para a adaptativa. É o jeito mais fácil de ensinar nesse contexto aqui. Tá? Aí essas toxinas, nós temos aqui alguns exemplos. Diferentes toxinas produzidas pelas bactérias extracelulares têm diferentes ações, obviamente. Então, na difteria, a difteria ela ocorre devido à presença dessa toxina, a toxina diftérica. Essa toxina ela vai desligar a síntese de proteínas em células infectadas. Tá? Já a toxina da cólera, presente na cólera, vai interferir no transporte de íons e de água lá na célula a nível intestinal. Então, o indivíduo vai ter um desequilíbrio osmótico, por isso que quem tem cólera tem muita diarreia, tá? Justamente por essa interferência no transporte de íons e de água lá no intestino, causando quadros diarreicos. Tá? Toxina do tétano vai inibir a transmissão neuromuscular. Tá? Neuro, sistema nervoso com músculo. Lembra que o músculo, para contrair, tem que ter um estímulo nervoso. A toxina do tétano vai inibir essa conexão, essa interação, sistema nervoso e sistema muscular. Tá? Aí o indivíduo vai ter aqueles espasmos musculares típicos do tétano. Então, entrando aqui com a imunidade inata, imunidade inata contra bactérias extracelulares. Então, vocês já sabem que a inata é a primeira linha de defesa aí contra uma infecção. É essa a primeira linha de defesa. Contra bactérias extracelulares, nós temos alguns mecanismos da inata que vão tentar controlar essa infecção. É óbvio que, como eu falei, eu estou falando aqui do geral, mas se vocês forem pesquisar para cada agente agressor, para cada micro-organismo, vocês vão ver algumas peculiaridades. Mas o primeiro mecanismo da imunidade inata contra bactérias extracelulares, aqui, a ativação das proteínas do sistema complemento. Tá? Então, o sistema complemento ele tem várias ações nesse controle da infecção por bactérias extracelulares.
tá? Então, por exemplo, a presença de peptídeo-glicanos, que são moléculas que estão em bactérias gram-positivas, e o LPS, que é o lipopolissacarídeo, que está em bactérias gram-negativas, a presença dessas moléculas levará à ativação do complemento pela via alternativa. Aqui, a via alternativa. A via alternativa do sistema complemento, de ativação do sistema complemento, não precisa da presença de anticorpos, como a gente está vendo aqui. A via alternativa não depende da presença de anticorpos. Basta o reconhecimento dos peptídeo-glicanos ou mesmo do LPS para ativar essa via alternativa. Tá? Agora, existem algumas bactérias que elas expressam nas suas membranas manose. Tá? Então, é um carboidrato. Tá? Então, essa manose ela vai ser reconhecida, tá? E vai ativar o sistema complemento pela via das lectinas. A via das lectinas já depende da presença de anticorpos, tá? Beleza. Ativou o sistema complemento, esses subprodutos aqui do sistema complemento, eles vão funcionar como moléculas opsonizadoras, ou seja, essas moléculas vão cobrir o agente infeccioso. Tá? Então, vão recobrir aqui o agente infeccioso. Uma vez que ocorreu opsonização, vocês já sabem que o processo logo após a opsonização, qual é? Fagocitose. Tá? Então, bactérias extracelulares são fagocitadas dessa forma, tá? Após ativação do sistema complemento com opsonização seguida de fagocitose. Deu para sacar aí? Beleza? Beleza. Mais algumas bactérias, como por exemplo da Neisseria, causadora da gonorreia, por exemplo, são bactérias que são destruídas pela formação desses poros aqui, que nós chamamos de complexo de ataque à membrana. Esses poros são formados após a ativação do sistema complemento. Lembra que eu comentei com vocês que a ativação do sistema complemento é uma ativação em cascata. Uma enzima vai ativando a outra, vai ativando a outra, levando à formação de subprodutos. Esses subprodutos vão se unir para formar essa estrutura em forma de poro. Esse poro vai ser inserido, esse poro vai ser inserido na membrana da bactéria, tá certo? Isso vai causar um desequilíbrio osmótico, vai sair líquido aqui da bactéria. Isso vai levar à lise, destruição da bactéria. Isso é visto em bactérias, em Neisserias, certo? Uma peculiaridade é que essas bactérias aqui, elas têm uma membrana bem fina, bem mais fina. E isso possibilita justamente o acoplamento desse poro. Tá? Se for uma bactéria com uma membrana mais rígida, mais espessa, esse processo aqui já não vai ser tão eficiente. Então, em Neisserias, ocorre esse processo aqui. Após ativação do sistema complemento, formação do complexo de ataque à membrana e destruição da bactéria. Tá? Então, só ressaltando, eu estou falando da imunidade inata contra bactérias extracelulares. Um outro mecanismo da inata para conter infecções por bactérias extracelulares é a ativação de fagócitos. Quando eu falo aqui em fagócitos, macrófagos e neutrófilos. Tá? Se eu ativo fagócitos, eu vou ter inflamação, galera. Tá?
Esse processo de ativação dos fagócitos e inflamação vai depender da presença de receptores nas células da imunidade inata. Lembra, galera, quais são as células da inata? As dendríticas, não é isso? Macrófagos, tá? Neutrófilos, NKs, certo? Então, essas células, elas têm receptores de reconhecimento, que são aquelas estruturas que são padrões do micro-organismo. Tá? Então, nós temos aqui como exemplos receptores scavenger, receptores do tipo Toll-like. Tanto os scavenger quanto o Toll-like, eles vão agir no reconhecimento de bactérias extracelulares. Tá? Temos também receptores FC, que vão reconhecer, vão acoplar a região FC do anticorpo. E receptores do complemento, que vão reconhecer subprodutos do sistema complemento. Tá? Receptores FC e do sistema complemento vão agir em bactérias que foram opsonizadas, ou seja, aqui, ó, foram opsonizadas, tá? Com anticorpos e proteínas do sistema complemento. Então, o que acontece? Essas bactérias, elas vão ser marcadas por anticorpos. Os anticorpos específicos para essas bactérias, elas vão recobrir a bactéria. Isso vai estimular o quê? Uma fagocitose, tá? Então, são bactérias opsonizadas. Ou essa bactéria pode ser recoberta por proteínas do sistema complemento, que também vai levar a uma fagocitose, tá? Então, aqui a gente está vendo justamente a fagocitose de uma bactéria, ó. É uma bactéria aqui. Veja que essa bactéria está opsonizada por anticorpos, ó. Anticorpo, anticorpo. Aqui em maior aumento. Aqui onde eu estou apontando é um pedaço da bactéria. Vejam que essa bactéria está opsonizada por anticorpos, né? Aí chega um fagócito, bem aqui. Um fagócito com o seu receptor FC, acopla a região FC do anticorpo. Quando isso acontecer, vai sinalizar para o fagócito que ele tem que fagocitar a bactéria. E é isso que está acontecendo aqui, tá? A bactéria está sendo fagocitada, tá? Aqui nesse contexto, a bactéria já está opsonizada por subprodutos do sistema complemento. Então, olha a diferença. Aqui, a opsonização se deu por anticorpos, tá? Receptores FC. Aqui, nesse esquema, nós já temos o quê? A opsonização por moléculas do sistema complemento. Se a bactéria está opsonizada por moléculas do sistema complemento, o fagócito tem em sua membrana receptores para o sistema complemento. Aqui. Receptores do complemento. Deu para sacar? Então, receptor FC para anticorpos, receptores de complemento para proteínas do complemento. Contra anticorpos, aqui contra proteínas do complemento. O processo basicamente é o mesmo. Se está opsonizado, vai fagocitar. Tá? Então, aqui, vejam que a bactéria foi fagocitada. E aqui é só para mostrar para vocês receptores do tipo Toll, tá? Que estão ou na membrana do fagócito, da célula da inata, ou esses receptores estão dentro de endossomos, que são vesículas que estão dentro da célula. Então, aqui, Toll-like para reconhecimento extracelular, Toll-like para reconhecimento intracelular. E bem aqui nós temos o Toll-like 4, que reconhece LPS, tá? Lipopolissacarídeo de proteínas de bactérias gram-negativas. Deu para sacar aí, galera? Sim.
Continuando, aqui, então, como eu falei, esse é o segundo mecanismo da inata contra bactérias extracelulares. A ativação de fagócitos. Se tem ativação de fagócitos, tem o quê? Fagocitose. É o que vocês viram aqui. Através da opsonização por anticorpos ou pelo complemento. Aqui nós estamos observando a ativação de fagócitos com inflamação. Tá? O que a gente está vendo aqui é justamente o deslocamento de neutrófilos de dentro do vaso, aqui, ó, dentro do vaso, para fora do vaso. E vejam que esse fagócito, esse neutrófilo, quando ele está fora do vaso, ele infiltra o tecido e fagocita, aqui no caso, uma bactéria. Isso, galera, é inflamação. Então, as células dendríticas e os fagócitos ativados pelos micro-organismos vão liberar citocinas inflamatórias, isso é claro, citocinas de caráter inflamatório. Isso vai estimular uma infiltração leucocitária até o sítio de infecção. O sítio de infecção é o local onde está ocorrendo a proliferação do agente infeccioso. Isso aí, galera, vai levar à inflamação. É o que a gente está vendo aqui, tá? Ativação de neutrófilo, tá? Após reconhecimento do micro-organismo, tá? Ocorreu produção de citocinas, aqui no caso TNF e interleucina 1, que são citocinas inflamatórias. TNF e interleucina 1, citocinas inflamatórias. Isso vai estimular o recrutamento, de neutrófilos. Os neutrófilos saem do vaso, infiltram no tecido e fagocitam. Tá? Vão se deslocar até o sítio de infecção. Então, bactérias extracelulares, elas são justamente extracelulares porque elas não conseguiram se adaptar aos mecanismos efetores do meio intracelular de um macrófago, por exemplo. Tá? Então, bactérias extracelulares são suscetíveis ao killing por fagócitos, ou seja, ao assassinato, à destruição por fagócitos. Por isso que elas ficam no meio extracelular. Elas não querem entrar na célula, porque se elas forem capturadas, se elas forem fagocitadas, elas serão destruídas, tá? Pois elas não se adaptaram à sobrevivência intracelular. Deu para entender isso aí, galera? Um pouco, porque a minha internet falhou, mas tudo bem, depois eu pego. Tá ok. Então, isso aqui Caiu é o um pouco a segundo... minha internet aqui ainda agora. Beleza. Então, isso aqui é o segundo mecanismo da imunidade inata contra bactérias extracelulares. Ativação de fagócitos, que vão fazer fagocitose, logo temos inflamação. Essa ativação de fagócitos e inflamação, ela também vai depender de um tipo celular que eu ainda não comentei, eu ainda não havia comentado com vocês nesse semestre. É um tipo celular, é um tipo de células do sistema imunológico presente nos diversos tecidos do nosso corpo, que são as células linfóides inatas, as IL6, tá? Tratando-se de... Nós temos 3 grupos de ILC, ILC1, ILC2 e ILC3, tá? Tratando-se de bactérias extracelulares, a ILC que vai agir é a ILC3, tá? Então, a ILC3, elas vão produzir citocinas em resposta à presença do micro-organismo e ao dano causado pela resposta imunológica. Tá? Então, essas células, elas vão ativar, tá? De acordo com a presença do micro-organismo, vão produzir citocinas que vão atrair outras células da imunidade inata. Tá? Então, essas IL6,
elas secretam citocinas interleucina 17 e interleucina 22. Tanto a interleucina 17 quanto a interleucina 22 vão intensificar a função da barreira epitelial e recrutar mais neutrófilos para o sítio de infecção extracelular. Aqui, ó. Não tem uma figurinha aqui, deixa eu ver. Não tem uma figurinha aqui. Mas, voltando, então, essas ILC3 aqui, tá? Elas vão produzir interleucina 17 e interleucina 22. Essas interleucinas vão recrutar mais neutrófilos para o local da infecção extracelular. Para quê? Se chega mais neutrófilo, vai ter isso aqui, ó, fagocitose e destruição da bactéria. Tá? Então, vejam, nesse contexto todo da inata, quem entra em ação? Neutrófilos, macrófagos, que são fagócitos, né? Fagocitose. As células dendríticas, que são as apresentadoras, né? Tá? E as IL6, as células linfóides inatas, que no caso aqui de bactérias extracelulares é a ILC3, produz 17, 22, recrutamento de neutrófilo para o sítio de infecção. Tá? Beleza. Então, finalizam a inata contra bactérias extracelulares. E a resposta adaptativa? Tá? A resposta adaptativa, ela não muda, basicamente não muda tanto do que eu já abordei com vocês em outras aulas. Tá? Então, nós temos a presença de bactérias, tá? A membrana dessas bactérias, nós temos moléculas como proteoglicanos, LPS. Tá? Essas moléculas serão reconhecidas por receptores dos linfócitos B. Tá? E, por sua vez, esses linfócitos B irão se diferenciar em plasmócitos, que irão produzir o quê? Anticorpos. Uma vez que esses anticorpos foram produzidos, especificamente, eles vão agir ou neutralizando a bactéria, tá? Ou neutralizando a toxina produzida por essa bactéria, tá? Ou esses anticorpos aqui vão opsonizar essa bactéria, aí vocês já sabem, se tem opsonização, tem fagocitose. E essa fagocitose é mediada por receptor FC. Aqui. Receptor FC, que está no fagócito, anticorpo, acopla a região FC, fagocitose. Tá? Ou esses anticorpos aqui vão ativar o sistema complemento, que eu também falei para vocês. Uma vez ativando o sistema complemento, os subprodutos do sistema complemento, como C3b, pode cobrir essa bactéria. Novamente, opsonização. Opsonização, fagocitose. Tá? Ou esses produtos do sistema complemento podem estimular o recrutamento para a área da infecção de neutrófilos e mais macrófagos. Então, ativa o complemento, os seus subprodutos recrutam mais neutrófilos, mais macrófagos para o local da infecção. Aí nós vamos ter inflamação. Tá? Ou essas moléculas, esses subprodutos do sistema complemento, podem se transformar aqui no complexo de ataque à membrana, levando à lise da bactéria. Tá? Então, essa imunidade humoral, quando eu falo imunidade humoral, é através de anticorpos, né? Vocês já sabem disso. Essa imunidade vai agir bloqueando a infecção, tá? Então, uma vez que o anticorpo se liga à bactéria, ele está bloqueando essa infecção, tá? Ou mesmo eliminando os micro-organismos. Aqui, opsonização, fagocitose, inflamação,
lise, né? Ou, como eu havia falado, neutralizando toxinas, tá certo? Desculpem o sono aí, galera. Então, bactérias, por exemplo, que expressam na sua membrana polissacarídeos, polissacarídeos são carboidratos e não proteínas, tá? Eu falei para vocês, para a primeira verificação, que os principais antígenos reconhecidos pelos nossos linfócitos T CD4 são antígenos proteicos, são peptídeos, né? Polissacarídeos são carboidratos. Então, se não é um peptídeo, esse antígeno pode ser apresentado ao linfócito B sem a necessidade de um linfócito T CD4. Tá? Sem essa interação, melhor dizendo, entre o linfócito B e o linfócito T CD4. Isso é que a gente chama de um antígeno T independente. Tá? T independente. Esses polissacarídeos, eles são bem presentes em bactérias encapsuladas. Tá? Então, são bactérias que têm cápsula, uma cápsula. Essa cápsula é formada por lipopolissacarídeos ou por polissacarídeos. Esses polissacarídeos são reconhecidos pelas células B e iniciam a resposta humoral via produção de anticorpos. Isso a gente vê em infecções por Streptococcus pneumoniae, que causa pneumonia, ou Neisseria, que causa gonorreia. Tá safo, galera? Na outra ponta, lembra, quando eu falo de adaptativa, eu estou falando de resposta humoral, que é através de anticorpos, né? E resposta celular, que é através de linfócitos T, CD4, tá? Ou mesmo CD8. Então, o que a gente está vendo aqui? Aqui a gente já está vendo uma resposta adaptativa T-dependente. Por que T-dependente? Porque depende da presença de um linfócito T, tá? No caso aqui, um CD4. Então, nós temos uma bactéria. Essa bactéria foi fagocitada por uma célula dendrítica, que é uma apresentadora. Né? Essa dendrítica vai processar os seus antígenos bacterianos e vai apresentar esses antígenos ao linfócito TCD4. É o que a gente está vendo aqui. Tá? Então, está ocorrendo uma apresentação de antígenos via MHC de classe 2. Então, MHC é esse receptor verde. Vejam que associado a ele temos o antígeno, e esse antígeno é reconhecido pelo receptor do linfócito T, CD4. Isso vai ativar o CD4. Ativando o CD4, ele começa a produzir várias citocinas. Tá? Dentre elas, interleucina 17 e o TNF. Interleucina 17 e TNF, galera, recruta para o local da infecção mais neutrófilos. Isso vai levar a uma inflamação. Então, gravem isso aqui. Interleucina 17 e TNF são citocinas pró-inflamatórias. Se elas forem liberadas, vamos ter inflamação. Tá? Esses linfócitos TCD4 podem produzir também interferon gama. Interferon gama é a principal citocina para ativar macrófago. Então, vejam, ó, se eu ativo mais macrófago, eu estou ativando mais células para fazer o quê? Fagocitose. Tá? Então, vai ocorrer ativação de macrófago, fagocitose e killing bacteriano, ou seja, destruição da bactéria. Ou esse linfócito TCD4 ativo pode produzir citocinas que vão ativar linfócitos B a produzir anticorpos.
aí nós vamos ter aqui uma resposta por anticorpos. Deu para sacar aí, galera? Minha internet que está querendo dar ruim para mim. Está indo toda hora. É muita informação, né, galera? Não, a minha internet cai, né, professor? Toda hora. Sacanagem aí, ó. Ventania. É bom que você pode rever na plataforma depois, tá? Sim, sim. Quando tiver um tempinho, pode ver vendo devagar. Bora lá. Beleza. Vocês vão ver que eu vou fazer isso. Eu vou apresentar como a resposta inata, como a resposta adaptativa é direcionada para aquele agente infeccioso, para aquele micro-organismo, e vou finalizar com a imunoevasão. A imunoevasão, galera, é justamente o mecanismo que o micro-organismo desenvolveu para fugir, para escapar da resposta. Foi aquilo que eu falei para vocês. O sistema imunológico impõe uma pressão e o micro-organismo se adapta. O micro-organismo impõe uma pressão para o sistema imunológico e o sistema imunológico se adapta, respondendo. Isso, eles vão crescendo juntos, tá? Isso é coevolução. Tá? Então, tratando-se de bactérias extracelulares, quais são os mecanismos de escape da resposta imunológica? Ficou claro para vocês, olha só, ficou claro para vocês o que é imunoevasão? Escape da resposta? Sim ou não? Não vi a pergunta, professor. Para a internet. Hein? Ficou claro? Imunoevasão, que é um mecanismo de escape da resposta imunológica. Então, foi aquilo que eu disse para vocês. Eu vou apresentar a resposta, como ela ocorre, e vou finalizar com o escape dessa resposta. Tá? Então, ao longo do tempo, cada micro-organismo desenvolve o seu mecanismo de fuga, de escape dessa resposta imunológica. Então, no caso aqui de bactérias extracelulares, temos alguns critérios. Não é critério bem a palavra, alguns mecanismos, melhor dizendo, de escape. Primeiro aqui, variação antigênica. Olha só o que a Neisseria gonorrhoeae faz, a Escherichia coli e a Salmonella typhimurium. Tá? Essas bactérias aqui, elas ficam variando com os seus antígenos. Então, galera, mais ou menos assim. A bactéria tem um antígeno A, eu monto uma resposta adaptativa contra esse antígeno A. Aí a bactéria depois muda para o antígeno B. Eu tenho resposta contra o antígeno B? Não. Aí eu vou ter que montar ainda uma resposta para o antígeno B. Quando eu mudo para o antígeno B, eu mudo agora para o antígeno C. E fica nessa brincadeira. Então vejam, a bactéria fica escapando da resposta imunológica. Como? Variando os seus antígenos. Tá? Então, são mecanismos que permitem aos micro-organismos resistir à imunidade inata. Tá? A Neisseria faz isso, a Escherichia coli faz isso, a Salmonella typhimurium também faz isso. Tá? Elas ficam variando com seus antígenos, escapando assim da resposta imunológica. Deu para sacar isso aí, galera? Deu, professor. Tá? Algumas bactérias com cápsulas ricas em polissacarídeos, elas são resistentes à fagocitose. Tá? No caso aqui, pneumococos, Neisseria meningitidis, que causa meningite. Tá? Então, essas bactérias aqui, devido à presença dessa cápsula rica em polissacarídeo,
isso confere a elas uma resistência à fagocitose. Então, a bactéria não é fagocitada, ela não é destruída, e ela fica ali livre para multiplicar, né? Um outro mecanismo é que as cápsulas de muitas bactérias gram-positivas e gram-negativas têm resíduos de ácido ciálico. O que vai acontecer? Esse ácido ciálico vai inibir a ativação do sistema complemento pela via alternativa. Então, o raciocínio é o seguinte: se a bactéria inibe a ativação do sistema complemento, não vai ter lise dessa bactéria, não vai ter opsonização dessa bactéria e não vai ter fagocitose dessa bactéria, tá? Então, algumas bactérias gram-negativas e gram-positivas fazem isso. Então, esses resíduos de ácido ciálico aqui, presentes na cápsula dessas bactérias, inibem a ativação do sistema complemento. Tem outro processo que é bem aqui, chamado de scavenging, tá? De espécies reativas de oxigênio. Essas espécies aqui, ó, são chamadas de ROS, espécies reativas de oxigênio. Essas moléculas são produzidas e liberadas pelos neutrófilos, tá? Essas moléculas destroem com as bactérias. Só que o que algumas bactérias desenvolveram ao longo do tempo? Tá? Elas conseguem, através desse mecanismo de scavenging, tornar essas espécies que são altamente danosas para espécies reativas de oxigênio menos danosas. Tá? Com isso, elas não conseguem destruir, eliminar a bactéria, e a bactéria prolifera. Então, vejam, galera, são vários mecanismos de escape. Eu estou falando somente de bactérias extracelulares. Tá? Então, como eu disse, isso é o geralzão, mas se vocês forem pesquisar a fundo, vocês vão ver com maior detalhe. Tá? Aqui o mecanismo de imunoevasão, tá? Bem interessante, na verdade são vários mecanismos de imunoevasão. Tá? Primeiro aqui, alteração nos antígenos de superfície da bactéria. Então olha só esse mecanismo como é interessante. O indivíduo produz anticorpos, tá? Anticorpos específicos para esse antígeno. Tá? Só que essa bactéria muda esse antígeno para esse outro. Tá? Então, houve uma mudança antigênica. Tá? Esse anticorpo aqui não reconhece mais. Tá? Isso aqui é variação antigênica, que eu falei para vocês ainda há pouco. Neisseria faz, Escherichia coli e Salmonella. Tá? Outro mecanismo interessante é aqui, ó, o LPS. O lipopolissacarídeo, como eu falei para vocês, ele é reconhecido pelas células da imunidade inata, né? Macrófagos, células dendríticas, tá? Só que algumas bactérias inserem nesse LPS resíduos de ácido ciálico, tá? Então, esses resíduos de ácido ciálico aqui, olha só, inibem a ativação do sistema complemento, logo inibem a fagocitose da célula, da bactéria. Tá? Outro mecanismo super engenhoso é esse aqui, galera. Parece até que a bactéria pensa. Tá? O que acontece? Algumas bactérias liberam os seus antígenos, tá? Que nós chamamos de blebs. Tá? Então, esses blebs, eles são liberados, como a gente está vendo aqui, ó. Então, são antígenos que são liberados e esses antígenos serão reconhecidos por anticorpos, mas fora da bactéria. Tá? Então, veja que o anticorpo está se ligando ao antígeno fora da bactéria. Tá? Então, é um mecanismo muito engenhoso também. Neisseria faz isso. Então, parece que a bactéria pensa, né? Então, ela
ela produz diversos mecanismos para escapar, para fugir da resposta imunológica. Tá? Muda antígeno, coloca ácido ciálico em LPS, libera os seus antígenos. Tá? Tem outro mecanismo também que é muito conhecido em gonococos, tá? E na Escherichia coli. Gonococos e Escherichia coli têm essas estruturas chamadas de fímbrias, tá? Também conhecida como pili. Tá? Qual a função dessas estruturas na bactéria? Adesão bacteriana à célula hospedeira. Então, a bactéria tem essas estruturas bem aqui chamadas de pili, justamente para acoplar na célula hospedeira. Tá? Para acoplar na célula hospedeira. Beleza. O que acontece? Esses pilis, eles são reconhecidos por anticorpos do sistema imunológico. Tá? O que a bactéria faz? Começa a mudar as proteínas que formam esses pilis. Então, de novo, muda a proteína, o sistema imunológico não reconhece mais. E fica nisso, mudando. Tá? Então, os genes responsáveis pela produção dessa proteína chamada de pilina, que é a proteína que forma o pili, tá? Eles começam a mudar e expressar proteínas diferentes. Tá? Isso vai causar uma confusão no reconhecimento do sistema imunológico. Aí a bactéria escapa dessa resposta. Tá? E aí, galera, muito engenhoso, não é isso? Isso eu estou falando só de uma bactéria. Tá? Então vejam como elas desenvolvem mecanismos extremamente engenhosos para escapar dessa resposta. Ficou claro aí, galera? Muita informação. Quero saber de vocês. Todos tímidos, ninguém quer dizer nada. Ninguém quer responder nem pelo bate-papo. Estou te assistindo agora só pela mediante. Muitas do que, Augusto? Muitas dúvidas? Então, muitas dúvidas. Beleza. Mas é assim mesmo, tem que tirando aos vamos poucos. tentar. É muita informação, realmente, porque, como eu falei, é um apanhado geral da resposta para todos esses micro-organismos. Tá? Beleza. E isso foi só para bactérias extracelulares. Agora vamos para a imunidade contra bactérias intracelulares. Tá? Então, intra são aquelas bactérias que sobrevivem dentro da célula, obviamente. Né? Então, essas bactérias intracelulares, elas desenvolveram a habilidade de sobreviver e replicar. Quando eu falo replicar, é multiplicar dentro dos fagócitos. Tá? Esse termo nem está tão legal aqui. Ó. Replicar é mais utilizado para vírus. O termo mais aplicado seria multiplicar. Multiplicar. Tá? Aqui. Então vamos. Novamente. Então as bactérias intracelulares sobrevivem e se multiplicam dentro dos fagócitos. Então, galera, o macrófago vai lá, fagocita a bactéria e a bactéria fica de boa dentro do macrófago. Tá? O macrófago não consegue destruir com essas bactérias. Tá? Ela se adaptou lá dentro. É como se fosse um vírus infectando uma célula. Tá? Com isso, galera, olha só. Se elas estão dentro da célula, vamos raciocinar. Elas ficam inacessíveis aos anticorpos circulantes. Sacaram a jogada aí? O anticorpo ele vai agir em bactérias extracelulares. O anticorpo não vai entrar lá na célula para procurar a bactéria lá dentro. Uma vez que a bactéria entra na célula,
o mecanismo da resposta humoral, que é através de anticorpos, ela não existe mais. Ela fica inacessível. Tá? Aí, nós vamos lançar mão, ou melhor dizendo, a resposta imunológica vai lançar mão de mecanismos da imunidade mediada por células. Tá? Então, linfócitos TCD8, por exemplo, tá? Então, esse mecanismo por imunidade celular é que vai ser responsável pela eliminação da bactéria que está lá dentro da célula. Tá? E observa-se também que essa resposta do hospedeiro vai causar dano, vai causar lesão tecidual. Ficou claro aí nesse momento, nesse slide aqui ficou claro? Simples. Ok. Aqui. Essa figura aqui, ela engloba tanto a imunidade inata, que é a primeira resposta, quanto a imunidade adaptativa. Tá? Beleza. Então vamos aqui entender. Aqui nós temos o controle da infecção, tá? Então nós temos aqui uma escala em dias, 0, 7, 14 dias após a infecção, tá? E aqui o número de bactérias viáveis, ou seja, as bactérias que estão vivas, proliferando, multiplicando. A partir do momento em que nós temos o início da infecção por bactérias intracelulares, tá? Inicia a resposta inicial inata, tá? E depois a resposta adaptativa. A resposta inata, galera, ela se dá principalmente através de neutrófilos, tá? E macrófagos. Tá? Então vejam que a bactéria ela está internalizada, ela está dentro de macrófagos. Um exemplo aqui é o Mycobacterium tuberculosis, que causa tuberculose. A bactéria que causa tuberculose. O Mycobacterium tuberculosis conseguiu se adaptar dentro de macrófagos, permanecendo alguns anos, meses, anos dentro do macrófago, tá? Sem ser destruído. Então, ele se adaptou ali àquele ambiente. Beleza. Uma vez que esse macrófago aqui fagocita a bactéria, ele torna-se ativado. Esse macrófago ativado vai produzir interleucinas, como a interleucina 12, tá? E essa interleucina 12 vai ativar células NK. A NK vem e destrói com o macrófago. Deu para entender aqui, ó? O macrófago infectado produz interleucina 12, ativa a célula NK. A NK é natural killer, né? Aqui destrói com a célula. Aí a NK responde como? Destruindo com esse macrófago que está o quê? Infectado. Tá? Mas vejam, galera, olha qual é o raciocínio da coisa. Nesse contexto aqui, diferente da resposta extracelular, vou até voltar. Ó. Aqui. Diferente da resposta para extracelular, o macrófago, quando fagocita, ele destrói com a bactéria. Killing bacteriano, destruição, assassinato dessa bactéria. Tá? Já aqui no mecanismo intracelular, veja que o macrófago não consegue destruir com a bactéria, né? A bactéria entra e transforma o macrófago numa casa, num hóspede, melhor dizendo, numa hospedagem, tá? Então ela fica hospedada dentro do macrófago. O macrófago, não conseguindo acabar com a infecção, ele estimula uma outra célula. Ele chama ajuda. Quem que ele chama como ajuda? A NK, via interleucina 12. A NK vem e destrói com o macrófago. Morre o macrófago,
morre a bactéria. Tá? Só que isso causa dano tecidual. Tá? Isso causa inflamação, causa destruição de tecido normal. Essas próprias interleucinas 12, elas ativam aqui essas células linfóides inatas, que eu falei para vocês ainda há pouco. Aqui, no caso, do tipo 1. A interleucina 12 estimula a ILC1, que produz interferon gama, ativando mais macrófago. Então, fica nesse ciclo. Macrófago ativado, infectado, estimula NK. NK responde destruindo com o macrófago. E essa mesma interleucina 12 ativa ILC1, que responde ativando mais macrófagos. Tá? Assim, é uma resposta inata para controlar uma infecção por bactérias intracelulares. Ficou clara a diferença aí da extra para intra? Na extra, o macrófago destrói. Na intra, ele chama ajuda das NKs. Ficou claro aí, galera? Ok. Beleza. Aí, nesse contexto aqui, indivíduos com imunidade celular deficiente são extremamente suscetíveis a infecções com bactérias intracelulares. Novamente, tuberculose. Co-infecção, HIV, Mycobacterium tuberculose. Então, essa co-infecção é um vírus, o HIV, com a bactéria, o Mycobacterium. Tá? Como vocês já sabem, o Mycobacterium tuberculose consegue sobreviver dentro do macrófago, né? E vejam que esse macrófago, lembra que o macrófago é uma célula apresentadora de antígeno. Então, esse próprio macrófago vai fazer a ponte entre a inata e a adaptativa. Como? Apresentando o antígeno para o linfócito T, CD4. Tá? Aí o CD4, via interleucina 12, também vai ativar a resposta TH1. Lembra lá que eu falei das subpopulações de linfócitos TCD4? Então, CD4 tem a subpopulação TH1, TH2 e TH17. TH1 e TH17, tá? Tem um caráter inflamatório. Já o TH2 tem um caráter mais anti-inflamatório. Então, o que acontece aqui? Esse macrófago aqui apresenta o antígeno ao linfócito TCD4 e também produz interleucina 12. Aqui, ó, interleucina 12. Essa interleucina 12, no contexto do linfócito TCD4, vai estimular a ativação do perfil TH1, tá? Que é um perfil é o perfil inflamatório. Aí vai liberar interferon gama, que vai ativar mais macrófagos. Esses macrófagos vão destruir com a bactéria, liberando óxido nítrico e espécies reativas do oxigênio. Isso vai erradicar a infecção. Então vejam que aqui, galera, no contexto da imunidade adaptativa contra bactérias intracelulares, entra o linfócito TCD4. Então é primordial aqui a ativação do CD4, via apresentação de antígeno, via interleucina 12 e via a expressão desse receptor chamado de CD40. Apresentou antígeno, tem interleucina 12, tem CD40, o linfócito TCD4 ativa, produz interferon gama, ativa outros macrófagos que irão erradicar com a infecção. Isso é imunidade adaptativa. Mas lembra que eu falei ainda há pouco da tuberculose? Da co-infecção HIV Mycobacterium? O HIV, galera, como eu até falei ainda há pouco, destrói com o CD4. Então, olha só o raciocínio da coisa, como tudo faz um sentido. Se o CD4 é destruído, se o CD4 é destruído,
não tem para quem o macrófago apresentar o antígeno e não tem ativação de outros macrófagos. Se não tem ativação de outros macrófagos, a bactéria prolifera, tá? Então, por isso que eu falei ainda há pouco que indivíduos imunocompetentes que de uma forma ideal, normal, não desenvolveriam tuberculose, a partir do momento que tem uma co-infecção com HIV, podem ter tuberculose. Por quê? Novamente, porque o HIV vai destruir com o CD4. Destruindo com o CD4, não tem ativação de macrófago. Se não tem ativação de macrófago, não tem erradicação da infecção. Deu para entender aí, galera? Ok, professor. Beleza? Então aqui... Beleza. Diga. Então aqui, a inata e adaptativa contra bactérias intracelulares. Aqui está mostrando justamente isso, tá? Aqui já está envolvendo os linfócitos TCD8. Lembra que, como eu falei para vocês, extracelular entra em ação humoral, principalmente, né? Através de anticorpos. Como a bactéria está dentro, entra a resposta o quê? Mediada por células, que pode ser via CD4 ou via CD8, que é o citotóxico, tá? Então, o que a gente está vendo aqui? Bactérias fagocitadas em vesículas, tá? Então, aqui é a bactéria que está dentro de uma vesícula, ou bactérias que estão no citoplasma, fora de vesículas, tá? Nesse contexto aqui, esse fagócito vai apresentar, vocês já sabem disso, vai apresentar o antígeno para o CD4, mais a presença do CD40, que é o coestimulador. Tem apresentação, tem coestimulação, o CD4 ativa. Esse CD4 ativado produz interferon gama, que vai ativar outros macrófagos. Ativando esses macrófagos, eles vão levar à destruição dessas bactérias. Tá? Isso que eu falei, essa bactéria estiver aqui, ó, dentro do lisossomo. Tá? Quando está aqui dentro do lisossomo, galera, isso aqui foi uma bactéria extracelular. Tá? Uma bactéria extracelular que foi fagocitada. Tá certo? Aí foi fagocitada, ativou CD4, ativa macrófago, destrói a bactéria. Tá? Agora, se for uma bactéria aqui que sobrevive dentro do fagócito, ou seja, uma bactéria intracelular, essas bactérias ficam o quê? Viáveis. Né? Elas ficam viáveis dentro do citoplasma da célula. Tá? Aí, esses antígenos serão apresentados agora para o linfócito T CD8. Tá? Lembra que o CD8 é o citotóxico, né? Ele reconhece que a célula está infectada e destrói com essa célula. Então, uma vez que o antígeno bacteriano é apresentado ao CD8, nós vamos ter o killing da célula infectada. Ou seja, a destruição da célula infectada. Isso vai levar à destruição também da bactéria. Aí, só para ressaltar aqui o negócio para vocês. Voltando. Vejam aqui, quando eu falei da inata, o que eu disse da inata? Que o macrófago fagocita a bactéria, mas não consegue o quê? Destruir, né? Aí ele chama quem? A NK. A NK destrói com o macrófago, destrói a bactéria. Isso na inata, né? Quando eu parto para a adaptativa, já é outra célula que o macrófago chama. Quem é? O CD8. Tá? Justamente aqui. Apresenta o antígeno via MHC de classe 1 para o CD8 destrói com a célula. Tá?
Então, bactérias que foram fagocitadas podem ter respostas de células TCD8, tá? Então, os antígenos bacterianos, eles saíram do fagossomo, saíram dessa vesícula, tá? Ou mesmo a bactéria saiu dessa vesícula e ficou aqui fora no citoplasma, tá? Beleza? Com isso, elas escapam da resposta dentro dos fagossomos, entram no citoplasma e infectam a célula. Tá? No citoplasma, essas bactérias aqui, elas ficam livres dos mecanismos microbicidas que estão aqui dentro do fagossomo. Tá? Aí, como o macrófago não dá conta de destruir, ele chama o CD8. Aí ativa CD8 e o CD8 elimina o macrófago. Deu para entender aqui essa explicação? Se não deu, eu volto. Sem problema. Complicado hoje. Foi complicado? Ok, professor. Olha só. Aqui, o que a gente está vendo? O macrófago, né? O fagócito. Pode ser um macrófago neutrófilo. Fagocitou a bactéria. Num contexto normal, essas bactérias seriam destruídas dentro desse fagossomo, dessa vesícula, chamada de fagossomo. Só que o que acontece? Algumas bactérias conseguem sair do fagossomo. Se elas saem do fagossomo, elas estão livres desse mecanismo de destruição. Elas vão para o citoplasma. Aqui elas estão livres, elas multiplicam. Tá? Aí o macrófago, como não consegue destruir essas bactérias que estão fora dos fagossomos, ativa CD8. Como? Apresentando os antígenos via MHC de classe 1. Ativa CD8, o CD8 destrói com o macrófago, destruindo com as bactérias. Tá? Imunoevasão. Então, eu descrevi para vocês a resposta contra bactérias intracelulares e o escape. Como essas bactérias escapam da resposta imunológica? Alguns exemplos. Inibição da formação do fagolisossomo, Mycobacterium tuberculosis e essa outra bactéria que eu não tinha nem escutado falar. Mycobacterium tuberculosis, causadora da tuberculose. Olha só o que ela faz. Ela inibe. A bactéria inibe. A bactéria inibe a formação do fagolisossomo. O que é um fagolisossomo, galera? É isso aqui, ó, essa vesícula. Numa condição normal, ideal, após a fagocitose, forma essa vesícula chamada de fagolisossomo. Aqui dentro que a bactéria é destruída, tá? O macrófago ou o neutrófilo libera espécies reativas do oxigênio, enzimas lisossomais que vão destruir com essas bactérias. Isso numa condição ideal, uma bactéria extracelular, por exemplo. Mas o Mycobacterium tuberculosis, que é uma bactéria intracelular, o que ela faz? Ela inibe a formação do fagolisossomo. Se inibe a formação da vesícula, a bactéria fica fora, fica no citoplasma. Aí ela escapa desse mecanismo de destruição. Deu para entender aí? Do certo. Simples. Ou, olha só, o Mycobacterium lepre, que causa a hanseníase. Olha o que ela faz. Ela inativa as espécies reativas do oxigênio e do nitrogênio, que eu falei ainda há pouco para vocês, que são liberadas bem aqui, tá? Dentro dessas vesículas ou mesmo fora, tá? Neutrófilo, por exemplo, ele libera essas espécies reativas do oxigênio e do nitrogênio, tá? Que são espécies que vão destruir com a bactéria.
mas algumas bactérias, como o Mycobacterium leprae, faz o quê? Inativa essas moléculas. Inativando essas moléculas, elas se blindam contra esse mecanismo de destruição. Tá? Algumas bactérias, como Listeria monocytogenes, também nunca tinha escutado falar, tá? Essa bactéria aqui, ela rompe com a membrana do fagossomo. Olha só, olha esse mecanismo. Novamente, vocês estão conseguindo visualizar que uma bactéria intracelular, a casa dela é o macrófago, tá? Mas se ela ficar dentro do fagolisossomo, que é essa vesícula, ela será destruída. Aí o que a listéria faz? Rompe a membrana do fagossomo. Se rompe a membrana do fagossomo, ela sai e fica no citoplasma. Se está no citoplasma, está livre do processo de destruição. Deu para entender aí? Sim, professor. Deu, professor, pode entrar. Então vejam, observem que bactérias intracelulares, elas não querem ficar dentro da vesícula, porque se elas ficarem dentro dessa vesícula, chamada de fagolisossomo, elas serão o quê? Destruídas. Então o mecanismo de escape qual é? Sair. Então, ou inibe a formação, ou rompe a membrana da vesícula escapando. Ou mesmo, uma vez que ocorre liberação das espécies reativas do oxigênio e do nitrogênio, inativa essas moléculas. Tá? Então, bactérias intracelulares, galera, essa é uma grande mensagem. Elas, quando estão no citoplasma, elas deixam de ser suscetíveis aos mecanismos microbicidas. Elas ficam livres para multiplicar. Elas escapam dessa resposta imunológica. Tá safo, galera? Eu vou parar bem aqui. Então, na próxima aula a gente termina com imunidade aos fungos, vírus e parasitas. Tá certo? Tá certo. Boa noite. Muitas dúvidas, galera? Como diz uma amiga minha, um pouquetito. Um pouquinho. É muita informação, realmente. Concordo com vocês, é muita informação. Tá? A gente vai acompanhando, vai dando para... Quando a gente acompanha com o professor, a gente acompanha o raciocínio, dá para captar bem. Beleza. E eu vou passar também os exercícios, né? Eu já comecei, na outra sub eu já dei um exercício ontem. Então, nesses exercícios a gente vai discutindo esses mecanismos para fixar o conhecimento em vocês. Beleza, galera? Boa noite, Beleza, valeu pela boa presença. noite. Obrigada, tchau, tchau. Até outro encontro.